Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre O Testamento de um Excêntrico de Júlio Verne, ou Jules Verne, conforme você preferir. Essa aqui foi uma das últimas obras publicadas em vidas pelo autor. Ele viveu entre 1828 e 1905 e essa obra foi publicada entre 1899 a 1900. E aqui no Brasil, esse livro foi publicado pela primeira vez em 2017 pela editora Carambaia, mais de 100 anos depois da sua publicação original. Sim, né? Esse livro que é de um autor famosíssimo que tem best-sellers pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, tinha ainda uma obra inédita aqui no país. E acho que talvez ele tenha ainda mais obras inéditas aqui no Brasil, né? A carreira dele foi bem prolífica. Por cima eu dei uma olhada, ele tem mais de 50 obras publicadas em vida, fora aquelas publicadas póstumamente. E aqui fica uma reflexão aí para o nosso mercado editorial, né, da história do nosso mercado editorial, porque se publica rotineiramente quase os mesmos livros, quase os dos mesmos autores clássicos, seja nacional, seja internacional. O próprio Júlio Verne aqui tem obras que já possuem dezenas de edições aqui no Brasil, né, como 20 Mil Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, Viagem ao Redor da Lua, A Ilha Misteriosa e entre outros, assim que tem dezenas e dezenas de edições. E como podem ver, ele não é um autor desconhecido aqui no Brasil, muito pelo contrário, ele é muito conhecido e deve vender bem, porque então não estaria sendo publicado tão rotineiramente com essas obras. Então foi por isso que me chocou que um autor do tamanho dele, ele ainda tivesse livros não publicados aqui no Brasil. E ainda livros que ele publicou em vida. Eu acho que isso mostra muito a acomodação que o mercado editorial do Brasil possui, né? Mas agora, pelo menos, editoras mais pequenas, editoras nichadas, editoras com esse foco de trazer essa literatura assim, que foi entre outras palavras, esquecidas ou que nunca foram publicadas aqui de autores famosos, sejam nacionais ou internacionais. Mas voltando ao Testamento de um Excêntrico, agora temos ele publicado aqui no Brasil pela Carambaia nessa edição especial, que quem aqui acompanha a editora sabe que nessa edição especial tem apenas 1.000 cópias, e essa cópia que eu tive a sorte de encontrar na biblioteca que eu frequento é a cópia 946, entre as 1.000 que foram impressas. E infelizmente esse livro já está esgotado o físico. E quem não tiver acesso a esse livro em bibliotecas, e agora você só vai ter acesso ao Kindle da Amazon para fazer a leitura dessa obra. Encerrado esse pequeno desabafo inicial, vamos agora aqui falar daquilo que importa, que é a história e as minhas impressões sobre esse livro aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa história é que o livro é quase um guia de turismo dos Estados Unidos, né? Com uma história que o autor parece que colocou mais como um pretexto para fazer esse guia. E assim, né? Ao que parece, o autor usou um famoso guia de viagem, que é chamado de Baedeker, né? Que é publicado até os dias atuais, para pegar todas as informações que ele usa para montar essa história. Em resumo, o livro é quase uma apresentação dos Estados Unidos, que era uma nação nova, assim, relativamente nova, e era uma potência em ascensão, né, e despertava curiosidades do público europeu. Então esse livro é quase uma apresentação dos Estados Unidos para o público francês e para outras partes da Europa também, né? E como o Jules Verne fez isso, né, montar um livro quase um guia de viagem através de uma história. O livro começa com a apresentação da cidade de Chicago e com um grande evento que está acontecendo nela no momento, né? Então a gente fica sabendo que uma multidão está seguindo um cortejo, né, um tipo de cortejo, e por esse caminho e descrição, o autor começa a falar sobre as características de Chicago e também dos Estados Unidos em geral. E isso vai ser quase um padrão durante todo o livro, tá, gente? E ele vai fundo no detalhe, assim, nessa descrição, né? Ele vai falar do tamanho da população, ele vai falar das ruas, das avenidas, dos números de jornais, dos parques, da economia da cidade, e por aí vai. Esse nível de detalhamento e a forma como foi escrito me lembrou um pouco a escrita do Victor Hugo, né? É o que não é uma surpresa, né? Eles foram contemporâneos. Mas enfim, né? Voltando aqui a falar da história, né? No fim do cortejo, que parecia festivo, na verdade é um cortejo fúnebre do milionário excêntrico
William J. Happerbone. Ele fazia parte do Eccentric Club, né, Clube dos Excêntricos, que na verdade de excêntrico não tinha nada. E por causa disso, o Hyperbone decidiu que quando morresse, teria que compensar isso e fazer com que ficasse marcado como um dos atos mais excêntricos possível. E o que ele fez? No testamento deixou um jogo para que as pessoas disputassem a fortuna dele de quase 60 milhões de dólares. E assim, gente, 60 milhões de dólares ainda é muito dinheiro até nos dias de hoje, então imagina isso em 1900. Eu até fiz a conversão aqui, né, só corrigindo pela inflação, o equivalente de 60 milhões de dólares em 1900 para 2025 é 2 bilhões de dólares, né? 2 bilhões de dólares. Bota grana nisso, né? Então o ganhador dessa competição teria a vida ganha. Mas não era qualquer um que poderia entrar nesse jogo, né? Só 6 pessoas seriam sorteadas dentre todos os moradores da cidade de Chicago para entrar na disputa na herança desse velho excêntrico. E também a gente fica sabendo na leitura do testamento que um jogador misterioso com o codinome XKZ estaria entre os concorrentes e não sabemos quem ele é. E antes de falar mais sobre esses seres sortudos que foram sorteados, eu vou tentar explicar o jogo que ele inventou e o porquê que esse jogo transforma um livro em quase um guia dos Estados Unidos. O Hyperbone adapta um jogo que ele adorava jogar em vida, que é chamado no livro de O Nobre Jogo do Ganso, que é basicamente um jogo de tabuleiro que se joga 2 dados para ir avançando as casas e vai pagando as prendas e dependendo da casa que a pessoa cai, né? É basicamente um jogo de tabuleiro comum, né? Não tem um jogo é bem simples e não tem nada de especial na sua essência. Qualquer pessoa que já jogou algum jogo de tabuleiro sabe mais ou menos como que é a dinâmica. Mas para a disputa da fortuna, ele adaptou e cada casa do jogo seria ocupada por um estado dos Estados Unidos. Eu achei interessante que o autor considera 50 estados. E sabemos que é a quantidade atual dos estados que os Estados Unidos possuem. Mas na época, oficialmente, o país ainda não tinha essa quantidade de estados. Mas para chegar a esse número, o Júlio Verne considera os territórios, que ainda não eram formalmente estados, a capital, que não é considerado um estado, e os territórios, ele coloca separado os territórios indígenas como estado. Então, por isso que o número chega a bater com o número atual de estados que os Estados Unidos possuem. Eu vou tentar colocar aqui um mapa do jogo adaptado, mas é muito fácil encontrar no Google, então sem muitos problemas. Saindo desse adendo, o Hyperbone então chama esse novo jogo, né, que ele adaptou de um nobre jogo dos Estados Unidos da América, onde cada competidor deverá se deslocar por todo o território do país durante toda a competição, sendo guiado apenas pela sorte nos dados. E os dados vão ser sorteados em Chicago. Cada competidor terá 2 semanas para se deslocar até o local definido no estado sorteado e entrar na agência do Post Office, né, que seriam os Correios, para receber o telegrama com as informações dos dados jogados e para qual novo local eles devem seguir, e por aí vai até o final da partida e alguém ganhar. Uma dinâmica similar a qualquer jogo de tabuleiro, mais ou menos. Então, como podem ver, né, o jogo nada mais é que uma grande viagem por todo o território dos Estados Unidos. Então, durante todo o livro, a gente vai saber detalhes do território, dos detalhes dos costumes locais daquela época, e com isso também a gente vai ver as características que se perderam com o tempo. Como, por exemplo, a forte presença asiática, especialmente chinesa, no estado de Idaho, na região noroeste dos Estados Unidos, que ainda não tinha sofrido os efeitos do banimento de imigração que os Estados Unidos colocaria anos depois para pessoas vindas da Ásia e da China. Em Utah, a gente vai ver por cima os conflitos entre os Mormons e o governo federal em relação à poligamia. No Novo México, será mostrado como um lugar que ainda tem forte presença latina, barra mexicana, barra hispânica, e por aí vai ao decorrer de todo o livro, né? E mesmo se não for o estado de destino final do competidor, ao passar por algum, o autor vai comentar sobre suas belezas naturais, ferrovia, populações, economia e etc. Enfim, o livro é quase um almanaque. Por isso que a sensação que eu tive ao ler o livro é que a história só foi um pretexto de fundo, né, para que o autor mostre e apresente os Estados Unidos para os seus leitores. Sobre os 6 competidores, né, lembrando que o sétimo a gente não conhece, eles não poderiam ser mais diferentes, né? O primeiro competidor é o Max Real, é um artista, um pintor de ascendência francesa canadense, que entra na disputa mais como diversão, mais por pressão da própria mãe, né? E tá nessa partida mais para aproveitar as viagens, para pintar as paisagens que vê e se inspirar. Ele vai ser acompanhado durante todo o livro pelo seu fiel criado Tommy, que é um jovem negro que é apresentado no livro como um rapaz infeliz por sua liberdade
e que o sonho dele é voltar a ser a escravidão e ter o Max como dono. E assim, né, toda a abordagem disso no livro é totalmente ridícula, né? É óbvio que temos que relevar pelo contexto histórico que o livro foi escrito, né? E também, né, considerar que o livro foi escrito por um europeu que nasceu no século XIX. Mesmo se a gente refletir que mesmo na época seria ridículo pensar que alguém ia querer voltar à escravidão, né? Provavelmente essas cenas foram criadas para ser um alívio cômico, né? E durante o jogo, Max Reel acaba se apaixonando por outra concorrente, a Liz Wag. E o segundo competidor é Tom Crabbe, que é um lutador ignorante. Não é ignorante naquilo de ser bruto, né? Ele é fortão, tal, grandão, mas ele não decide nada. Tudo é decidido pelo seu treinador, John Milner, que ele decide desde as refeições até como e quando vão viajar, ele decide tudo, né? O lutador é tratado apenas como um boneco manipulado por seu treinador. O terceiro concorrente é Herman Titbury, que vai ser acompanhado por sua esposa, que é uma megere, e que basicamente é a que comanda o casal durante todo o jogo. E o mais engraçado desse casal é que ele é um casal bem avarento, né? Eles economizam tudo o máximo possível, né? Eles são mesquinhos, mas durante o jogo eles vão acabar enfrentando uma série de desventuras, desde prisão real até o pagamento de prendas, o que fazem com que eles precisem tirar a aranha do bolso para continuar na disputa. O quarto competidor é Harris T. Kimberly, jornalista, usa a competição mais para conhecer novos lugares e, por ser bancado por um jornal, sempre envia relatos diários do seu dia a dia no jogo e para ser publicado. E o jornal acaba usando sua estrutura para ajudar o jornalista a sempre pegar as melhores rotas e sempre chegar no horário para não perder a partida. A quinta competidora é Liz Wag. Ela é a única mulher entre os sorteados, é outra competidora que não estava tão afim de participar, mas que acaba sendo empurrada por sua amiga Jovita Foley. As duas trabalhavam em uma loja de departamento, né? Então o dinheiro é sempre uma questão para elas, porque elas teriam que bancar durante todo o jogo as viagens, e caso caíssem em uma casa errada, elas teriam que pagar uma prenda, né? Até que elas recebem uma ajudinha misteriosa. E a Lizzie acaba se apaixonando pelo Max Reel também. O sexto competidor é o Capitão Roger Hurricane. Ele é marinheiro, ele é rude, ele tem um pavio curto, ele sempre está pronto para brigar com qualquer um, mas acaba sendo contido pelo seu amigo Turk. E a tática que seu amigo usa para conter o capitão é bem diferente, né? Que o Turk, ao ver que o capitão está ficando mais nervoso, está ficando prestes a explodir, ele acaba ficando ainda mais nervoso, ele se mostra ainda mais violento, mais agressivo, o que acaba fazendo o capitão abandonar a própria raiva para ir conter o amigo, e com isso a situação acaba sendo amenizada. Do competidor misterioso, não sabemos nada sobre ele, como eu falei, a gente só sabe dos lugares para quais ele foi sorteado e quando ele vai lá buscar a informação da rodada, sem grandes detalhes sobre ele. Então, o livro gira em torno desse jogo. Vamos acompanhando todas as aventuras, todas as desventuras que os competidores vão passando até chegar no ato final, que é quando o ganhador é definido. E assim, né, a partir de agora eu vou comentar sobre o final do livro. Para quem não quer receber spoiler, pode encerrar por aqui, mas assim, não é um livro de suspense, é um livro de aventura, o que com pitadas de romance, humor e, claro, suspense por causa da expectativa dos sorteios, mas não de revelação de ganhador ou de revelação de algo. Então, o que importa para mim, para esse tipo de livro, é mais o processo que o final em si, porque o final para mim sempre foi óbvio e não me chocou nem um pouco. Mas para quem se importa com isso, pode ir parando por aqui. Então vamos lá. No final, quem ganha o jogo é o competidor misterioso XKZ, que não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio William J. Harperbone. Sim, ele estava vivo e desde que esse personagem misterioso surgiu, eu já comecei a esperar que seria o Hyperbone, justamente para aumentar a dose de excentricidade da história. Mas a explicação para ele estar vivo é até bem diferente, né? Ele realmente foi decretado como morto, mas na verdade ele estava no estado catatônico, e aí ele acorda lá no seu mausoléu, lá nas vésperas da leitura do seu testamento. Primeiro ele assusta a pessoa responsável por cuidar do cemitério, e logo depois ele chama o responsável pelos cuidados do testamento, com todos os preparativos já em andamento para cumprir as vontades do então morto, né? Hyperbone decide manter sua palavra de dar sua fortuna para quem ganhar o jogo, só acrescenta então um anexo ao seu testamento, que teria um jogador misterioso com codinome XKZ, e ele seria esse tal jogador que participaria nas sombras.
Ele no fim estaria disputando toda a sua fortuna de igual para igual com os outros 6 competidores. E é assim que se encerra o livro. Todos os personagens têm um final relativamente feliz e de acordo com a sua personalidade, e presenciamos o casamento de Max e Lizzie e até a Jovita Foley acaba terminando com o velho Harper Bond. O livro em si é interessante, foi minha primeira leitura de Júlio Verne, mas acaba ficando cansativo porque, como eu disse ao decorrer do vídeo, a história parece mais algo de fundo para que o autor possa apresentar os Estados Unidos para os leitores. Ainda é uma história bem bolada, amarrada, mas com repetições e demasiada de todas as características dos Estados Unidos. É um livro ok, e realmente, gente, eu fui pesquisar alguns lugares mencionados aqui no livro como lugares bonitos e são realmente muito magníficos e até dá vontade de ir visitar. Então, talvez para quem tenha vontade de ir para os Estados Unidos ou esteja planejando uma viagem para os Estados Unidos e quer conhecer lugares um pouco mais diferentes, esse livro pode ser uma boa pedida, né? Porque você pode acabar conhecendo lugares assim que não estão hoje no mainstream, mas que no passado estavam no foco dos turistas de antigamente. Porque assim, né, o livro é recheado de referências a monumentos, a locais, a belezas naturais que eu nem sabia que existia. O tipo de escrita de Júlio Verne não chegou a me surpreender, como eu falei, esse é o primeiro livro que eu li dele, mas também eu já vim previamente preparado para ler Júlio Verne, né? Eu sei pelos tipos de livros que ele escreve, que ele é bem detalhista. Não chega a ser uma coisa maçante de ler o livro, só causa um pouco cansaço por ser um livro um pouco mais longo. Mas no geral é um livro ok mesmo. Vou ficando por aqui. Quem assistiu até aqui, por favor, siga o canal. Muito obrigado. Até.